RBS Notícias. Oferecimento Banri Shopping. Compre online, ganhe pontos e cashback num só lugar. Boa noite. Em virtude da transmissão do jogo entre Brasil e Tunísia, o RBS Notícias está com edição reduzida. E começamos falando de um tiroteio na capital. O Jonas Campos tem as informações. Olá, Daniela. Eu falo aqui do HPS, para onde foram trazidas 2 das 4 pessoas baleadas. Entre elas, um menino identificado como Eliezer Samuel Silveira Lucas, de 12 anos. Ele levou um tiro na cabeça. Aqui também está internado um adulto aqui no HPS. O ataque foi a uma barbearia na zona leste de Porto Alegre, no bairro Cascata. Foi por volta das 2 horas da tarde. Segundo a polícia, eram 3 atiradores que chegaram num carro. 2 deles desceram do veículo, um ficou do lado de fora e o outro entrou na barbearia. Atirou para todos os lados. O dono da barbearia, um rapaz de 26 anos, morreu. Agora há pouco conseguimos a identificação. Ele é Edgar Lisboa, que deixou um filho de 11 meses. Segundo a polícia, o alvo era um homem que estava na barbearia e usava tornozeleira eletrônica. Portanto, a polícia está atrás de imagens de câmeras de segurança para tentar identificar e prender os atiradores. Daniela. Obrigada, Jonas. No Rio Grande do Sul, 24% das crianças de até 6 anos de idade estão em situação de pobreza. Os armários estão quase vazios. E a Bruna tem 5 filhos para alimentar. Eu tive que vender meu celular porque a gente não tinha que comer em casa. Daí o que sobra, assim, às vezes nas gorduras de carne, a gente tira. Daí dá pra fazer um carreteirinho e da gordura a gente frita pra fazer banha pra poder fritar o alimento. 4 crianças são atendidas pelos projetos sociais da comunidade onde a família mora, na zona sul da capital. Mas o pequeno tá sem vaga na escola. Eu fiz ano passado, demorou. Eu fiz ano retrasado, ele ficou na lista de espera e até agora nada. Mais de 240 mil crianças de até 6 anos de idade vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza aqui no estado. Estão em famílias que ganham menos de R$400 por pessoa e, em situações ainda piores, menos que R$160 por pessoa. É o que aponta um levantamento do Laboratório Data Social da PUC Gaúcha. Crianças nascidas e criadas em famílias mais pobres têm mais dificuldade de acesso à saúde, à educação de qualidade e estão mais vulneráveis à violência. Sofrem essa desvantagem justamente em uma etapa da vida considerada essencial para o desenvolvimento emocional e cognitivo. Investir nessa fase é mais eficaz do que tentar reverter os problemas que podem surgir no futuro. E o fato delas não adquirirem essas capacidades, essas habilidades agora, no presente, na primeira infância, faz com que, primeiro, seja muito mais difícil que elas consigam desenvolver essas habilidades no futuro. Por isso, os pesquisadores defendem políticas de transferência de renda e de estímulo ao desenvolvimento infantil. Programas bem estruturados ajudam essas pessoas a criar condições mínimas para que elas busquem independência. E é disso que depende o futuro dos filhos da Bruna. Eu não quero que eles tenham que trabalhar puxando um carrinho de papeleiro. Eu não quero que eles tenham que catar um lixo para comer um pão. Acho que a esperança é a última que morre, né? Vou torcer para dar tudo certo. Criminosos criam páginas falsas na internet para aplicar o golpe do leilão de carros. Veja daqui a pouco. O RBS Notícias acompanha as agendas dos candidatos ao governo do estado diariamente, em rodízio, conforme a posição de cada um na última pesquisa IPEC. Os 5 melhores colocados têm frequência maior que os outros 6. Nesta semana, perguntamos quais são as propostas para reduzir impactos da estiagem. Edgar Preto, do PT, realizou ato de campanha em frente ao Grupo Hospitalar Conceição, no bairro Cristo Redentor, em Porto Alegre. Conversou com apoiadores e tirou fotos. Ao RBS Notícias, o candidato falou sobre os projetos que defende para evitar que a falta de chuva cause prejuízos aos agricultores gaúchos. A agricultura tem uma importância extraordinária na nossa economia e foi pela ausência dos governos e ajudar os agricultores na última estiagem que o nosso PIB caiu 8 pontos. O presidente Lula e eu estamos comprometidos. Não faltará dinheiro para financiamento agrícola e vai baixar os juros.
Eu, como governador, eu vou constituir um fundo de enfrentamento às estiagens. E é assim, apoiando os agricultores para eles produzirem mais, aumentar a oferta de produtos que nós vamos baixar o preço da comida nas prateleiras dos supermercados. Acreditem, é palavra de gaúcho. Luiz Carlos Heinz, do PP, participou de uma reunião com empresários na sede do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado, na capital. Apresentou propostas do plano de governo e respondeu perguntas. Sobre ações para enfrentar futuras estiagens, o candidato disse que pretende investir em 3 pontos. Nós trabalhamos, já há um bom tempo, nós precisamos de armazenamento d'água, açudes, água que sobra no inverno e falta no verão. A proteção de vertentes também é muito importante. Nós vamos fazer um programa de recuperação de vertentes, que já existe em outros estados, nós vamos fazer no Rio Grande do Sul, e trazer luz elétrica trifásica, água, proteção de vertentes e luz elétrica trifásica, isso é muito importante para levar trifásica que hoje não tem em muitos lugares do Rio Grande do Sul. E equipamento de irrigação que possam trabalhar a irrigação, é importante. Rejane de Oliveira, do PSTU, se reuniu com apoiadores em Porto Alegre. Em frente ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos, a candidata distribuiu material de campanha e conversou com eleitores. Em resposta à pergunta do RBS Notícias, afirmou que pretende oferecer apoio financeiro e técnico aos pequenos agricultores do estado. Nós defendemos o perdão da dívida dos pequenos agricultores, apoio financeiro e técnico para prevenir a questão da estiagem e para garantir a irrigação. E precisamos expropriar 700 latifúndios para distribuir as terras e garantir alimento na mesa da população. E também achamos que é importante garantir a legislação que defenda o meio ambiente, porque o agronegócio e o latifúndio destroem com o meio ambiente. Vicente Bogo, do PSB, se reuniu com agricultores no interior de Montenegro, no Vale do Caí. O encontro faz parte das comemorações do Dia do Aposentado Rural. O candidato relembrou a trajetória política e respondeu à nossa equipe como pretende investir na prevenção de danos causados pela falta de chuva no Rio Grande do Sul. A estiagem sempre é um problema para quem perde a safra e também para o Estado, também para a sociedade que perde a arrecadação e a economia se enfraquece. Nós precisamos ampliar a construção de reservatórios de águas, de açudes e apostar mais na irrigação. Para isso temos que desburocratizar mais as licenças ambientais, além de pensar que temos que proteger as nossas nascentes, é claro, sempre fazendo o desenvolvimento sustentável. A estiagem é um dos desafios do próximo governador. Da semente plantada, à indústria de máquinas e à exportação. Agricultura e pecuária fazem parte de uma engrenagem que movimenta bilhões de reais e gera impostos. Juntas, representam mais de 40% de todas as riquezas produzidas aqui no Rio Grande do Sul. É por isso que eventos climáticos extremos, como a seca, prejudicam tanto a economia do estado. Quando a gente tem esses fenômenos de grande escala, como é o caso da Laninha, que desvia as frentes frias mais para o oceano, as chuvas são menos continentais, então o volume de chuva que cai sobre o estado é bem menor. Já são 3 anos consecutivos de chuvas abaixo da média no estado. No último verão, açudes, córregos e até poços artesianos secaram. Mais de 400 municípios decretaram situação de emergência. Nós precisamos também, de alguma forma, conviver com as mudanças que estão postas. E para que isso possa acontecer, o agricultor precisa continuar produzindo, as pessoas vão continuar se alimentando. De qualquer forma, nós precisamos de política pública para que isso possa acontecer. Uma das estratégias para enfrentar estiagens é a criação de sistemas para captar e guardar água nos períodos em que mais chove por aqui, o outono e o inverno. O investimento em tecnologias mais modernas para a previsão dos eventos climáticos também está entre os desafios para os próximos anos. Tudo isso, é um conjunto de fatores que vai ajudar. As mudanças climáticas estão aí e as coisas vão ficar cada vez mais intensas aqui no estado, Seja a falta da chuva ou seja o excesso dela. E hoje tem debate dos candidatos ao governo do estado aqui na RBS TV, depois da novela Pantanal. O Eloy Zorzeto é o mediador. Boa noite, Eloy. Boa noite. É aqui neste estúdio que 8 candidatos vão apresentar suas propostas para o governo do estado. Foram convidados a participar
os candidatos de partidos com pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional, conforme a legislação eleitoral. O debate é baseado em perguntas e respostas entre os candidatos, 2 blocos com tema livre e 2 blocos com assuntos determinados, sorteados aqui no estúdio. É a partir das 10h30 da noite. Daniela. Um bom debate, Eloy. Criminosos criam páginas falsas na internet para aplicar o golpe do leilão de carros. Veja a seguir. Criminosos criam falsos leilões de carros na internet e o que parece uma oferta interessante é uma estratégia usada para cometer golpes. Neste site, os golpistas se identificam com uma marca parecida com a do Detran Gaúcho. Eles oferecem veículos de diferentes modelos, bem abaixo do valor de mercado. Quando o carro é arrematado, ligam para o ganhador. O valor do seu lance será acrescentado 5% da comissão do leiloeiro, ficando o valor total para pagamento de R$ 49.400,40. O lance do senhor já está homologado aqui pelo banco. Eles enviam também um certificado de homologação com a indicação de uma agência bancária e a chave Pix para a transferência do dinheiro. Essa ordem de pagamento precisa ser paga até às 16 horas da data de hoje. Na página do falso leiloeiro aparece um endereço do depósito onde os veículos podem ser retirados. O centro de remoção e depósito, que tem uma imagem usada no site dos golpistas, realmente existiu por algum tempo aqui na zona norte de Porto Alegre. Mas há pelo menos 2 anos mudou de endereço e olha só o que resta aqui, apenas este imenso terreno vazio. O Detran entregou para a polícia as informações dos falsários. Outros sites já foram identificados. Entre eles, este aqui, que até hoje não entregou os 2 carros arrematados por este homem 2 anos atrás. Fiquei esperando. E no outro dia que eu fui consultar para ver onde é que estava o veículo, o telefone estava bloqueado. O senhor teve um prejuízo de quanto? 34 mil. E rastrear o dinheiro perdido no leilão não é tão fácil. Além de serem sites de fachada, costumam utilizar contas de laranjas, às vezes em bancos eletrônicos, assim, que não são agências físicas. Quando a gente pede, por exemplo, uma ordem de bloqueio judicial, esse dinheiro já não está mais lá. Esse dinheiro já foi sacado, já foi retransferido para outras contas, às vezes até fora do país. Geralmente, a página de acesso dos falsos leilões virtuais está hospedada fora do Brasil. Primeiro passo, olhar o site. Não tem BR, já fica com o pé atrás. Então, assim, segundo, busca as informações no site do Detran, verifica a questão do valor do veículo. Os veículos eles não estão muito abaixo, né, da tabela FIPE. Quando começa a discrepância de 50%, 40% do valor do veículo, tem que ficar atento. E o RBS Notícias fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. RBS Notícias, oferecimento Banri Shopping. Compre online, ganhe pontos e cashback num só lugar.